Mais uma vez com você, professor Isaías de Jesus. Recebi essa dúvida de Física 1 de uma de nossas alunas. Vou aqui alterar os valores para não resolver a questão dela, para a gente resolver um exemplo. Beleza, agora eu vou jogar a questão dela fora. Depois de 2 horas, vou jogar a questão dela fora. E vamos resolver um exemplo similar. Bora lá? Bom, às 13 horas de uma cidade parte um ônibus com uma velocidade de 80 km por hora. Depois de 2 horas, parte um carro no mesmo sentido com velocidade de 130 km por hora. O carro alcançará o ônibus é um horário aqui. Ela não mandou essa alternativa não, mas não tem problema. Vamos lá. Eu modifiquei os valores mesmo. Então vamos lá. Ó. O que você vai fazer? Agora, às 13 horas, parte um dos veículos, no caso o ônibus. Então não tem equação horária para ser comparada ainda. Mas 2 horas depois, parte um carro. Aí a gente tem o carro e o ônibus já em movimento depois de 2 horas. Então a gente tem as equações horárias de um e de outro para comparar. E aí você tem essa referência depois de 2 horas. Então vamos lá. Era às 13 horas. Então, 2 horas depois são às 15 horas. Então, às 15 horas, tinha lá 2 movimentos, o ônibus e o carro. Só que foi 2 horas depois. Então, às 15 horas, o ônibus já não estava mais no espaço de onde ele partiu. Ele havia percorrido 80 km em 2 horas, 160 km. Então, ele estava correndo 80 km por hora. Então, 2 horas depois, a distância percorrida por este ônibus é de 160 km. Então, vamos montar a equação horária do ônibus. Aqui faremos a equação horária do ônibus. Qual vai ser? Espaço igual ao espaço inicial dele, 2 horas depois, 160 km. Já está em quilômetros as velocidades, então não vamos mudar a unidade. Mas a velocidade que ele está, que é 80 km por hora. Então, 80 vezes o tempo que ele gastar para percorrer. Em função desse tempo é que há um deslocamento para este ônibus. Então, a equação horária dele depois de 2 horas é 160 km, que é onde ele vai estar, onde ele se encontra, mais a velocidade que ele permanece vezes o tempo. E agora, você vai fazer a equação horária do carro. O carro parte depois, no mesmo sentido. Então, o que vai acontecer? Espaço igual a 2 horas depois, o carro está partindo. O ônibus já está lá na frente, porque ele partiu mais cedo. Agora o carro não, o carro está partindo 2 horas depois. Então, 0, não precisa acrescentar nada, mais a velocidade do carro, que é de 130 km por hora. Então, vezes t. Pronto. As equações horárias estão prontas. Se o sentido fosse oposto, você iria obter quem está vindo de encontro, né? Um com o outro, mas aí, para um, você vai colocar o sentido contrário desse. Tá? Mas como é o mesmo sentido, os dois estão positivos. Ou seja, se o carro estivesse no sentido contrário, teria que ter uma distância aí, obviamente, considerável. A velocidade ali, você iria colocar o sinal de negativo na frente dela. Ficaria menos 130t. Beleza, então não é o caso aqui porque é o mesmo sentido. Ótimo. Agora o que você faz? Você vai igualar essas equações horárias para ver o momento de encontro, encontrar o tempo de encontro. Vamos nessa então. Quando 130t é igual à equação horária agora do ônibus. Equação horária do carro igual à equação horária do ônibus. Então 160 mais 80t. Vamos passar 80t para o primeiro membro. Deixa eu colocar um espaço considerável aqui. E vamos ter 130t menos 80t, que é igual a 160. 130t menos 80t dá 50t, que é igual a 160. Simplificando por 10, teremos 5t igual a 16, ou seja, dividir ambos os membros por 10. Não precisa fazer isso não, mas só para ficar mais fácil aqui. Então, vamos ter t igual a divisão de 16 por 5. Estou isolando t. Tá? Então,
5t é igual a 16, t é igual a 16 dividido por 5. E aí a gente vai encontrar isso aqui em horas. Em horas, é a unidade. Então, vamos pegar a ajuda da calculadora aqui. Olha só, 16 dividido por 5, 3,2 horas. 3,2 horas. Bom, 3,2 horas corresponde a 3 horas. Veja bem como que faz. O que não deu uma hora completa, você multiplica por 60, que é a unidade em minutos. Então, 3 horas e 0,2 vezes 60 dá 12. 3 horas e 12 minutos, então. Tá bom? O que não completa uma hora, você vai pegar 0, por exemplo, deu 3,75. Você pega 0,75, multiplica por 60, dá 45 minutos. Ou seja, 0,75 corresponde a 45 minutos. No meu caso aqui, 0,2 vezes 60, ou seja, 0,2 horas significa 12 minutos. 0,2 vezes 60. Bom, então, teremos aqui um tempo para ser alcançado. A partir das 15 horas, porque foi quando o carro entrou em movimento, 2 horas depois que o ônibus partiu, em relação ao carro vai ser a partir de 15 horas que você vai somar. Tá? Em relação ao ônibus, você tem que somar esse tempo mais as 2 horas que passaram para juntar com 13 para saber a hora de encontro. Então você escolhe. Em relação ao ônibus, é uma referência. Em relação ao carro é outra. Vou pegar em relação ao carro. A gente pega em relação ao ônibus também. O carro, ele partiu às 15 horas e conseguiu encontrar 3,2 horas depois, 3 horas e 12 minutos depois. Então, 15 mais 15 horas mais 13 horas, 12 minutos. O que você tem nessa soma? 18 horas e 12 minutos. Tá aí. Então, o carro encontrou com o ônibus às 18 horas e 12 minutos. Tá? Pode ser representado 18 horas e 12 minutos. Beleza. Bom, em relação ao ônibus, é o mesmo horário. Só que você pega, em relação ao ônibus, você pega o horário que o ônibus saiu, que é 13 horas, mais o tempo que ele andou na frente, né? Ele permaneceu 2 horas antes que o carro saísse, então ele ficou 2 horas na estrada, mais 2 horas, mais o tempo que o carro levou para alcançá-lo, que é 3 horas e 12 minutos. Aí no fim, o resultado é o mesmo. 13 com 2, 15, 15 com 3, 18. 18 horas e 12 minutos também. Se você fizer exatamente como eu fiz aqui com a sua atividade, você também vai ser feliz. Se te ajudou, eu peço a sua inscrição e compartilhe com seus colegas. E até a próxima. Obrigado.